Meus irmãos, a paz do Senhor, como que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. E você é o meu convidado especial nesta hora. E em especial nós iremos falar da carta de João, né? A primeira epístola de João, da lição de número 7, que tem como formação o curso básico em teologia, e nós queremos aqui expressar algumas coisas que estão dentro dessa epístola, primeiro dessa primeira carta, e comentar com você aqui da melhor maneira possível, tá bom? Então, desde já, quero que você seja abençoado pelo nosso Deus e que você possa, nesta hora, ser impactado com a palavra do Pai. Mas antes de nós iniciarmos esta aula, esse bate-papo, nós vamos orar pedindo a Deus que continue abençoando as nossas vidas e fazendo que nós venhamos a compreender a sua palavra. Então, onde quer que você esteja agora, você ore juntamente comigo. Glorioso Deus, nós somos gratos pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas. É o que eu clamo a ti, busco, oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui, né? Primeiro, é abaixar aqui o volume do celular, que eu acabei esquecendo. Ok. Pegar aqui o manual de estudo, a qual nós iremos tratar, né, como base desta fala nossa desta hora. Lembrando a você que nós estamos usando esse material, Epístolas Gerais, fornecido pela ETAD. Faço questão de falar isso a vocês. E que nesse trimestre aí, nesse mês que nós estamos estudando, tá muito bom, muito maravilhoso mesmo, algo que vai elevar aí o nosso entendimento. Pois bem, a lição de número 7, ela vai tratar conosco a respeito da primeira epístola de João, ok? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 2. Tem uma frase que eu vou pôr no slide aqui, lembrando a vocês que eu quero apresentar aqui esse slide maravilhoso, que foi nos oferecido também pela ETAD. Aí você está vendo o slide, a nossa capa, e já vemos aqui a lição de número 7, que tem por título a primeira epístola de João. E nesta primeira fala, tem algo especial que eu quero comentar com você. Vou ler, né? Você que talvez não tenha o livro, o manual de estudo, você pode acompanhar aqui no slide. Diz assim, ó: pode um homem impetuoso, a ponto de ser chamado filhos do trovão, que é referência de Marcos 3,17, tornar-se um discípulo repleto de mansidão e amor? Sim. Depende de Deus operar nesta vida de tal modo e usá-la para a sua glória. Foi assim que João tornou-se grandemente usado por Deus, escrevendo 5 livros do Novo Testamento e servindo durante toda a sua vida. Então, nessa primeira fala aqui, eu quero comentar com vocês e aprender juntamente com vocês a respeito desse ato bondoso de Deus, dizendo que Deus ele pode sim mudar a vida do ser humano. Quando fala filhos do trovão, diz que eram homens cheios de energias, então homens que estavam prontos para fazer as coisas. Lógico que também, por ser cheios de energia, também bravos, né? Vamos dizer assim, impetuosos, que não levariam talvez desaforo para casa, nesse sentido. Filhos do trovão, que faziam muito barulho aonde quer que eles passassem.
Mas aí, Deus agora, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem um plano especial para esse João. Esse mesmo João impetuoso, esse mesmo João cheio de energia, esse mesmo João que talvez seja um pouco carrancudo, bravo, né? Mas esse mesmo João agora vai se tornar o amor, o amoroso, o discípulo amado. Pois bem, então nesse ponto há uma pergunta clara no nosso slide, perguntando para nós o seguinte: pode um homem impetuoso a ponto de ser chamado filho do trovão tornar-se um discípulo repleto de mansidão e amor? Sim. Quando Deus quer operar, Deus faz coisas lindas. Essa continuação de João aqui, João vai continuar falando um pouco aí a respeito do que Pedro, que nós vimos na lição passada, que Pedro falava, né, ou falou a respeito de homens, mulheres que se levantavam para trazer palavras contrárias à obra do nosso Pai. Pois bem, então eu não vou me atentar muito a esse primeiro tópico, porque a gente vai comentar ele e mais alguns outros já em seguida. Então, o nosso esboço hoje é autoria e origem da primeira epístola de João, introdução e esboço da primeira epístola de João e luz e trevas, pecado, perdão e mandamento, louvor e admoestação e os anticristos. E o nosso texto 1, que é o texto de referência nosso aqui do Manual de Estudo, vai falar sobre a autoria desta epístola. Pois bem, tem aqui eu quero ler aqui com você. Deixa só me localizar aqui. Deixa eu colocar aqui esse manual um pouquinho aqui de lado, ok? E deixa eu pegar aqui uma referência que eu vou pegar na Bíblia NAA da Sociedade Bíblica do Brasil, para que a gente possa pegar aqui esse comentário a respeito do cenário de 1 João. Então está dizendo assim para nós: 85 depois de Cristo, João provavelmente escreveu esta carta em Éfeso, para onde, ao que parece, ele havia se mudado, mais ou menos à época da queda de Jerusalém diante dos romanos, em 70 depois de Cristo. A carta provavelmente foi escrita com a intenção de ser lida pela igreja de Éfeso e possivelmente também pelas outras igrejas das cidades vizinhas. Éfeso era uma cidade portuária rica e altamente influente da província romana na Ásia, sendo conhecida por seu templo, a Artemis, né, que é a deusa Diana. A primeira carta de João é, como se pode ver, uma epístola, mas seu conteúdo é mais fluente em comparação com as maiorias das cartas do Novo Testamento. Em comparação com não há saudação epistolar, nem conclusão epistolar convencional. Uma designação mais precisa seria chamar este livro de tratado ou panfleto. Como alternativa, ele pode ser lido como um discurso ou sermão estruturado de maneira livre. Então, o que está dizendo aqui para nós? Esse conteúdo aqui. Provavelmente, né, esse livro foi escrito em Éfeso, que era para ser lido pela igreja que ali estava e também pelas igrejas vizinhas. Tá bom? Então, vamos lá. A autoria da epístola é universalmente aceito desde os primórdios do cristianismo, que o autor dos 4 evangelhos seja também o autor das 3 epístolas chamadas primeira, segunda e terceira epístola de João. Portanto, o escritor da primeira epístola de João é também o escritor do 4º evangelho.
Este fato evidencia-se através das frases e conceitos comuns dos dois livros. Há na epístola 51 referência que também se encontra no Evangelho segundo João. Então, a autoria da epístola é unânime, né, os grandes estudiosos, desde os primórdios do cristianismo, que refere-se a 1ª, 2ª e 3ª João, diretamente ao João evangelista, que escreve ali o 4º livro do Novo Testamento. Quem foi João? Talvez você se pergunte isso. Quem foi João? João foi uma destacada figura do Novo Testamento. Ele e seu irmão Tiago foram cognominados filhos do trovão, certamente indicando que eram dotados de muita energia, como a gente já tinha comentado com vocês logo no início. Mostra que eram intolerantes. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônio, o qual não nos segue, e nós lhes proibimos, porque não seguia conosco. Então veja que João, ele teve um processo ao longo da sua caminhada com Cristo. Ele era intolerante também. Essa referência aqui traz-nos à memória, porque filhos do trovão, porque eles eram impetuosos. Para ele, naquele exato momento, nesse contexto aqui, quem não estava seguindo Jesus ali, como ele estava seguindo, não podia fazer nada, ou não podia fazer a obra do nosso Pai. João vai receber através de Cristo algumas orientações, alguns ensinamentos, que mais tarde ele vai ser mudado, lapidado. Então, o que a gente pode tirar de experiência ou até mesmo de lição desse fato? É que quando nós adentramos na obra do nosso Pai, nós temos alguns carrapichos que precisam ser tirados, né? Não é da noite para o dia que isso acontece. E é o que está acontecendo agora com João nesse contexto. Ele era meio que intolerante. Ele era meio intolerante. Meio não, ele era intolerante, né, a respeito dessa situação. Mas com o convívio com Cristo, ele vai mudando. Marcos 10, 35 e 37 deixa transparecer que João era também ambicioso por posições. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que coisa, né? Porém, a seguir, João aprendeu com Cristo a lição do amor. Foi João o discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Essa é uma das razões pelas quais ele ficou conhecido como o apóstolo amado. Veja que antes desse tratamento, dessa comunhão, desse andar com Cristo, o João aqui, ele era impetuoso e ambicioso. Queria até alguns lugares privilegiados no reino de Cristo. Só que Cristo vai mostrar para ele, no decorrer da sua jornada, que não era assim. Para que houvesse a possibilidade dele receber algum tipo de galardão, ele necessitava de mudança. E é isso que João vai aprender e vai se tornar o discípulo amado. Seu relacionamento com o Senhor. João foi talvez a pessoa que mais desfrutou de estreita comunhão com o Mestre aqui na Terra. Podemos dizer que Jesus e João foram profundamente amigos. Então João, ao mesmo tempo que ele era ambicioso, que ele era ganancioso por posições, ele também foi aquele que soube aproveitar os momentos que Cristo estava na Terra. Então, a história e todos os acontecimentos vai nos dizer e vai nos mostrar, vai nos fazer entender que João, além de aproveitar tudo isso, ele alcançou esse favor
do nosso mestre. Ou seja, ele conseguiu ser o amigo de Jesus. Talvez aqui é uma colocação minha, talvez o único amigo a qual Jesus teve ali no seu tempo de trajetória. Porque ele tinha os discípulos? Tinha, mas chegado, a gente só vai entender dois. Lázaro, pelo qual o Senhor Jesus chorou, e João, sendo o discípulo amado, que teve a oportunidade de reclinar a sua cabeça no ombro do nosso mestre. Então podemos dizer que João e Cristo eram, sim, verdadeiros amigos. Ainda falando desse primeiro texto 1, deixa eu voltar aqui para vocês, ainda falando do texto 1, a autoria do livro ou da epístola, né? João também tinha sua posição dentro da igreja. E qual que era a sua posição? João esteve presente no Pentecoste, ocasião em que foi batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Parece que Pedro e João continuaram juntos como irmãos. Eles foram o instrumento que Deus usou na maravilhosa cura de um coxo à porta do templo, chamado Formosa, em Atos 3. Em Atos capítulo 8, Pedro e João foram enviados a Samaria com o propósito de cuidarem do avivamento que lá começara e de orarem pelos novos convertidos. Então João, ele teve a sua posição dentro da igreja. Então quem foi João? Qual foi a autoria? Quem foi o autor dessa epístola? A gente vai acreditar e vai dizer que foi João, por tudo isso que está acontecendo no seu contexto, tá bom? Então, esse aqui é um apanhado da autoria de João e você passa a conhecer ali quem foi o discípulo amado do nosso mestre. Então, vamos lá. Vamos lá, porque o propósito nosso não é ficarmos aqui o tempo todo comentando e acrescentando algumas coisas que vai ser acrescentado em sala de aula. Se você ainda não é matriculado na ETAD, vou fazer um convite a você aqui, retornei só para fazer esse convite, que você possa se matricular, beleza? Então vamos lá. Nosso slide continua dizendo o seguinte, no texto de número 2. Querendo avisar os crentes sobre os lobos que estavam aparecendo naqueles dias, João procura apresentar à igreja os princípios da salvação através de Cristo e aconselha seus membros a fortalecerem a crença no Filho de Deus. O que está acontecendo aqui? Como estava acontecendo na lição passada, que nós falávamos ali dos falsos profetas, dos mestres que estavam sendo introduzidos, ensinos errôneos, João, ele continua tratando disso. João continua falando no mesmo segmento de Pedro. Na mesma coisa, ele está tratando da mesma situação. Nesse caso aqui, em Éfeso, João está falando sobre os lobos, né? Os falsos mestres que estavam chegando em sua redondeza na igreja, a qual ele está agora oferecendo essa carta. Veja que ele começa a colocar em pauta e fazer as pessoas lembrarem dos princípios da salvação que é através de Cristo Jesus. Então, o que João está dizendo? Não há salvação sem Cristo Jesus. Alguns já ensinavam isso lá no passado, que existia salvação fora de Cristo, fora da bondade e misericórdia do Senhor. Mas João vem trazendo a palavra única e verdadeira, dizendo que não há salvação sem Cristo Jesus, tá? E ele vem falando isso para a igreja, para que a igreja pudesse aí retornar aos princípios. O que ele continua dizendo? E aconselha seus membros a fortalecerem a crença em Cristo. O
que acontece muito hoje? Hoje, devido à facilidade do século XXI, as pessoas elas vão perdendo a crença em Cristo. Por tudo que acontece. Chega um e ensina uma coisa, chega outro e ensina outra. E a verdade do Evangelho é que nós precisamos fortalecer a nossa crença a todo instante no Filho de Deus. Como que nós fazemos isso? É buscando a sua presença continuamente. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguiremos obter a crença necessária em Cristo Jesus. Então, precisamos desse auxílio, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, nesse slide, ele fala mais um pouquinho aqui para nós. Uma expressão usada é desde o princípio, ilustrando que Deus é eterno e que o seu amor dura para sempre. Deus é constante e com o seu grande amor procura salvar e aperfeiçoar a alma do homem. Então, o que João está dizendo aqui? Que nós precisamos permanecer na graça, permanecermos na fé em Cristo Jesus, lembrando tudo quanto ele fez desde o começo do século até o dia chamado hoje. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, tudo quanto ele fez, faz e promete, cumprirá. Vai cumprir. Por quê? Porque ele é eterno. Ok? Deixa eu só pular aqui mais uma coisa. E aí nós adentramos no texto de número 3. Qual que é o texto de número 3? O texto de número 3 vai falar para nós entre luz e trevas. Nós estamos aí já, deixa só pegar aqui o texto de número 3, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Então, esse capítulo 1, versículo 1 ao 7, trata também dessas questões aí de luz e trevas. O que está acontecendo aí nesse contexto do capítulo 1? João, inicia sua explanação de uma maneira geral, dizendo que Deus é luz, e aquele que anda nas trevas não tem comunhão com ele. Veja que o texto, vou ter que colocar aqui para vocês, o texto de número 3, do capítulo 1 de 1 João, vai ter como base ali, como tema, luz e trevas. E João está dizendo o seguinte, que aquele que não é luz, que não esteja com Deus, Deus não está nas trevas. Ele é categórico dizendo isso. E aí ele vai colocar para nós algumas coisas. A luz verdadeira que agora brilha é Deus. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que odeia seu irmão está em trevas. Mentiroso é aquele que diz amar a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. Olha o que João está dizendo a respeito de luz e trevas. Ele vai colocando isso tudo para nós no capítulo 1, dizendo tudo isso que eu acabei de ler a você e um pouco mais. Então não adianta nós falarmos do amor de Deus, praticarmos o amor de Deus pela metade. João está dizendo o seguinte, olha, tem gente ensinando, tem lobos aí ensinando que você não precisa amar, você não precisa mais fazer isso ou aquilo. Mas a palavra que João traz de verdade nós precisamos amar uns aos outros, ok? E ele está dizendo o seguinte, que Deus é luz. Sendo luz, aqueles que estão em Cristo precisam também andar na luz. Nos versículos 1 ao 4, João destaca o fato da humanidade de Cristo. Assunto sobre o qual, naquele tempo, surgiram dúvidas. Quanto a isso, declara o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O propósito da carta é encorajar os leitores a permanecerem na mensagem que ouviram desde o princípio. Então, surgiram-se dúvidas acerca da humanidade de Cristo. João declara isso, que esclarece isso e vai dizendo o seguinte: olha, o tema central é que nós amemos uns aos outros, ok? Então ele vai falar a respeito disso na sua carta, com uma visão geral das coisas. E aí ele continua no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: Deus é luz. Depois ele vai dizendo luz e trevas, está depois do versículo 6 ao versículo 7. Tudo isso ele vai tratando nesse primeiro capítulo aí da sua epístola, ok? Muito bem, até aqui acho que a gente consegue compreender, né, o que está acontecendo num panorama em que a carta está sendo escrita ou está sendo expressa, e nós adentramos aí para o texto de número 4, ok? Lembrando a vocês, por ser uma aula virtual, nosso propósito aqui é colocar em evidência o que está acontecendo dentro da epístola, ok? Os pormenores e coisas acrescentadas que acrescentamos, fundo histórico, panorama e tudo mais, nós abordamos isso dentro de sala de aula, pois tem um tempo maior. Para que o vídeo não fique muito longo, nós tratamos aqui, abordamos o centro, o conteúdo no geral da epístola, tá bom? Texto de número 4 fala para nós o seguinte: pecado, perdão e mandamento. Aí ele começa dizendo, pecado, está em 1 João, capítulo 1, verso 8, depois 2 e versículo 2. O escritor continua nesse trecho a doutrinar sobre o pecado. A pessoa que afirma que não peca está enganando a si mesmo. João não está dizendo para nós assim, continue pecando, fique pecando, venha pecando. Não. João está dizendo o seguinte: aquele que não se reconhece como pecador está enganando a si mesmo. João não está mandando a gente pecar. Não está falando para a gente continuar no pecado. Não. João está falando de nos conhecermos, de nós dizermos esta verdade, que somos pecadores, de reconhecer o nosso erro. É isso que João está dizendo. Porque aquele que não reconhece isso, engana a si mesmo. Vamos lá. Conforme Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. E ali estavam, né? Destituídos da glória de Deus, destituídos da salvação. E veio Cristo com o seu amor incondicional, e nos resgatou, nos tirou do lamaçal, nos tirou da situação difícil e nos colocou hoje em um patamar de sermos chamados filhos de Deus. Precisamos, pois, antes de tudo, reconhecer a realidade, a existência marcante do pecado, algo de que não podemos escapar. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: nós talvez não podemos até escapar do pecado, né? Ou de pecarmos, né? No caso aqui ele está falando de pecar, né? Diretamente, do pecado consumado, pecado original, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse contexto aqui, abrindo esse parênteses, eu diria que nós não podemos até não conseguirmos ter força suficiente para pararmos de pecar, mas a gente precisa nos esforçar dia após dia, noite após noite, para não pecarmos. Por quê?
Porque eu digo isso que o que pode nos separar do amor de Jesus Cristo? O que pode nos separar da salvação? É o pecado. Então, o comentarista está dizendo o seguinte: não podemos esconder o pecado como uma mentira. Fazer isso é aumentar a nossa iniquidade. Então nós precisamos, além de lembrar do pecado, nós precisamos também combatê-lo com palavras. Ou seja, se você não se esforçar para parar de pecar, você pode perder o direito aí de salvação. Isso é um fato. O homem por si mesmo não pode desvencilhar-se do pecado ou desviar-se do pecado, né? Ele precisa do socorro divino. Por isso que eu falo para vocês, talvez sem Cristo, talvez não, com toda certeza, sem Cristo nós não conseguimos nos distanciar do pecado. O pecado à porta, bate a porta, está à porta a todo momento. Como que a gente consegue vencer? Através do amor de Jesus e da ação milagrosa do próprio Espírito Santo. Então, o homem sozinho não consegue isso. Ele precisa de auxílio. Ele precisa do auxílio do Espírito Santo. E é isso que João está dizendo. Ele precisa do socorro divino. João mostra como podemos receber socorro em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Encontraremos a esperança do transgressor e do desviado, do crente que tropeçou e caiu, e daquele que está cansado e farto da sua vida de pecado. Se alcançarmos essa graça através do favor imerecido de Deus, que é o sacrifício de Jesus, as nossas vidas mudarão. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma renúncia da nossa parte. Tá bom? Precisa ter uma renúncia da nossa parte. Ou seja, reconhecemos que somos pecadores, mas eu não quero continuar pecando. Tá bom? Então esse é o ponto desse slide que tem aí o título como pecado. Vamos mais à frente aqui, porque a hora vai rapidinho. Texto de número 5 vai falar de louvor e admoestação, ou seja, as vitórias da fé. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14. Nesta passagem, João trata os crentes de filhinhos, jovens e pais. Filhinhos são os nascidos de novo. Jovens, né? Que foram, filhinhos são os nascidos de novo, cujo pecado foram perdoados. Jovens são a força e o desafio da juventude, tinham vencido o mal. E pais são os experientes na fé, crentes maduros, idôneos e sábios no Senhor. Primeiramente, João fala sobre o perdão dos pecados, dos que os aceitam a Jesus. O perdão dos pecados concedido por Cristo marca o princípio da vida cristã, né? A pessoa precisa admitir que é pecadora e reconhecer isso. A seguir, João diz que eles venceram o maligno, né? Parte para a questão de jovem, afirmando que também conheciam o Pai. O ponto-chave aqui é que todos os que fazem parte do corpo de Cristo precisam do conteúdo das Escrituras. Então, o ponto-chave é esse. As crianças com a sua dieta leve, a juventude com a sua disposição e energia, e os mais idosos com a sua fé prudente e o desenvolvimento. Enfim, todos os crentes necessitam ouvir, receber e viver as palavras inspiradas do apóstolo. Então, o que João está dizendo aqui? Todos nós precisamos da palavra de Deus. E essa carta é direcionada a isso. Porque quando ele está direcionando esta carta, ele está não só admoestando para que nós possamos olhar para as coisas boas que o Evangelho nos fornece, como também nos defender. Eu costumo dizer que
nós precisamos conhecer o produto que temos, né? No caso, Cristo. Nós precisamos conhecer esse produto. Não produto literalmente, porque eu estou menosprezando a pessoa bendita, magnífica que é Cristo. Não. Estou falando do evangelho em si, né? Que representa Cristo Jesus. Nós precisamos conhecê-lo, conhecer esse evangelho, conhecer tudo isso que nós pregamos. Como que a gente pode fazer isso? Conhecendo a palavra, conhecendo o autor da palavra, conhecendo o inspirador da palavra. Tudo isso a gente conhece e consegue conhecer através da Bíblia, da leitura, do conhecimento no geral. Então, todos nós precisamos, em uma fase, seja de uma dieta leve, de uma dieta um pouquinho mais concentrada, até um caldo mais grosso. Todos nós precisamos disso. Então, ele vai continuar dizendo o seguinte, que a vitória do Senhor é sobre o pecado. Então, vencemos o pecado. Aí, os filhinhos venceram o pecado, né? Novo nascimento. Depois ele vai dizendo o seguinte, jovens é sobre o tentador. Então, é a força. Então, você quando começa, você vai passar essa parte, vai comer aquela comida um pouquinho mais a dieta um pouco mais balanceada, mais leve, porque vocês estão vencendo o pecado. Mas já começa a se tornar um jovem, né? Um jovem senhor na igreja do Senhor Jesus, um jovem no conhecimento da palavra, então já venceu o pecado, já venceu o tentador, agora já tem força para vencer as tentações. É isso que João está dizendo. E depois, através da experiência com Cristo, nós nos tornamos o quê? Pais. Pais para ter maturidade. A maturidade que vai nos levar ao arrependimento e vai nos levar também a ensinarmos as outras pessoas acerca de tudo isso que nós passamos. Então deixa eu te dar um conselho aqui, você que já está aí na classe de pais, né? Já pode ter uma influência. Não dê mocotó diretamente para a pessoa que está chegando. Nosso erro, às vezes, é não seguir essa regra que João está trazendo. João começa filhinhos, jovens e pais. Ele vai tratando disso, né? Nessas três linhas aí, nessas três fases que nós passamos ao longo da nossa vida cristã. Primeiro, a gente como filho vence o pecado. Depois, como jovem, nós temos a força para sair das tentações. E depois a experiência, a maturidade, para não mais querer rejeitar o pecado. Então, quando você passar por essas fases e for orientar alguém, lembre dessa regrinha. Pouquinho de comida agora, pouquinho mais ralo, mas depois você concentra um pouquinho mais, até você chegar com uma comida um pouco mais forte. Depois, seguindo, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele vai falar assim, não ameis o mundo. Nosso maior perigo, o maior erro da nossa vida, né, que vivemos, é amar o mundo. Eu já disse aos irmãos e repito, o mundo ele é muito bonito, lindo à primeira vista, mas o fim é uma desgraça, né? O fim é uma desgraça. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Então, João vai dizendo o seguinte, não ameis ao mundo. Após lembrar os crentes a sua posição em Cristo, João admoesta-os a não amarem ao mundo. É um aviso enfático, um alerta. Cuidado, não ames o mundo e nem as coisas do mundo. Quantas pessoas estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja como atrativos? Eu não sou contra os atrativos dentro da obra de Deus, não sou contra. Eu sou contra os exageros que são colocados como atrativos, ao ponto de trazer as coisas mundanas para dentro da igreja. É isso que João estava combatendo. E talvez precise levantar outros Joãos, né, no século 21, para combater isso agora dentro da igreja de Cristo Jesus. Fazer-nos lembrar de todas as coisas que passamos. Então é isso que João está dizendo. Aí ele vai dizendo o seguinte, cuidado com a concupiscência da carne, cuidado com a soberba da vida. Tudo isso é tratado no capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Se nós deixarmos o mundo adentrarmos dentro da igreja,
tudo isso que acabamos de comentar com você vai acontecer. A concupiscência da carne vai chegar, a concupiscência dos olhos vai chegar e a soberba da vida também vai chegar. Entende? Então nós precisamos atentar aí para esta palavra. E assim nós chegamos ao texto de número 6, né? Que é o texto final desta lição que nós acabamos de falar com vocês. E nesta lição ele vai falar o quê? Dos anticristo. Acautelai-vos dos anticristo, ou dos anticristos. Acautelai-vos. Vamos ver o que ele está falando aqui? Após admoestar os crentes a não amarem o mundo, João adverte-os contra os anticristos. Primeiramente, ele declara que já é a última hora, né? Já é a última hora, o último badalada do relógio de Deus. A qualquer momento Cristo vem nos buscar, então ele já fala isso, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Acautelai-vos. Paulo já tinha, pelo Espírito Santo, predito a vinda de anticristo. João certamente refere-se a isto quando diz: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O que é o anticristo aqui nesse caso? São pessoas que são contra o próprio Cristo, que são contra a obra, são contra a palavra, então são considerados aqui anticristo. Não é o anticristo direto que a Bíblia trata, que narra, que vai ter até um livro, né, que nós vamos comentar ao longo do semestre aí a respeito disso. Não, nesse caso aqui, nesse contexto, são os anticristos que se surgem. Quem é o anticristo hoje do século? É aquele que se opõe à palavra, que se opõe à obra de Deus, que se opõe à sã doutrina. Então todos esses são chamados também aí de anticristos. Os falsos mestres, né, que se opunham aos ensinos de Jesus, negando-lhe a divindade e afirmando que ele não era o Cristo. Hoje continuam fazendo isso. Alguns começam a comentar tanto que esquecem até de dizer que Jesus é o Cristo. Eles negam isso com suas ações, com suas palavras, com a distorção da palavra, com a distorção da própria teologia, né? E eles vão a fundo narrando e pegando aí todos quantos não têm conhecimento da palavra. Assim, introduzem falsas doutrinas, falsos conceitos, falsas visões e assim por diante. Então, esses são os anticristo. Anti, no grego, significa contra ou oposto. Anticristo, portanto, significa contra Cristo. Em outras palavras, aquele que se opõe a Cristo, adversário de Cristo. Então, querido, se você está aí falando a respeito da obra e não dá os devidos créditos ao autor da obra, que é Cristo, cuidado, tá? Cuidado que você está contra o próprio Cristo. Se há um arrependimento aí no teu coração, aproveite. A nossa defesa contra os anticristos. João refere-se novamente à unção recebida de Cristo quando nos tornamos dele. Então, quando nós nos tornamos dele, ou seja, de Cristo Jesus, quando nós o aceitamos verdadeiramente como Senhor e Salvador da nossa alma, nós recebemos aí a autoridade da parte de Deus para nos desviarmos desses anticristos, né? Desses falsos ensinos. Nós recebemos autoridades para conseguir vencer essas barreiras. Talvez se você esteja dizendo aí, eu não me enquadrei nessa situação, eu não me enquadrei nesse ponto, é porque talvez você ainda não se arrependeu verdadeiramente. E para que isso aconteça, você precisa aí de uma boa experiência da parte de nosso Deus. Tá certo, queridos? Então, esse foi o apanhado que nós pegamos aí da lição de número 7, né, que tratou da primeira epístola de João até o capítulo de número 2, né? Depois, na próxima semana, ou no meio da semana mesmo, nós estaremos comentando já
direto na lição de número 8, que é a continuação, e vamos tratar aí do capítulo 3 até o capítulo 5, você vai ter coisas que vai mexer com sua vida. Mas por enquanto a gente para por aqui, dizendo a você, concluindo, dizendo a você o seguinte: uma última proteção é a vida dedicada inteiramente ao Senhor. Quando estamos realmente em Cristo, demonstrando fé e confiança nele, praticamos a justiça e evidenciamos firmeza espiritual. 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29. O crente que permanece em Cristo cresce na fé e produz frutos com abundância. Quando o Senhor voltar, o crente não se envergonhará com grande júbilo. Estará com o seu mestre. Ok? Então a carta de João, a primeira epístola de João aqui, nesse ponto aqui, eu posso dizer a você, concluindo, que o que João quer é que você alcance o favor imerecido, que é a graça de Deus. O que João quer que você receba agora é a doce e bondosa palavra do nosso Pai. Ok? E como que você consegue isso? Guardando a fé em Cristo Jesus. E só conseguimos fazer isso através da boa palavra de nosso Deus. Então não adianta correr para outro lugar. Quer conhecer Jesus? Conheça a sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. É o que eu peço em oração, para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Até a próxima, querendo o nosso Deus. Fique com Ele, porque eu estou indo com Ele.